E nós que aqui ficamos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 39. Hoje nós vamos ler do verso 39 até o verso 47. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 39 ao versículo 47. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, do versículo 39 ao 47, diz assim: Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça, misericórdia do Senhor, mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, ó Deus, diante de nós está a Tua santa palavra. E nós clamamos nesse instante a bênção de por ela sermos todos nós, nesta manhã, instruídos, orientados. Fala ao nosso coração, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Trabalha, ó Deus, na nossa mente, que a Tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés, possa de fato iluminar a nossa vida. Abençoa cada irmão que está aqui nesse momento, ouvindo a Tua palavra, aqueles que estão em casa, ou talvez aqueles que ainda ouvirão essa mensagem numa outra oportunidade. Que a Tua graça possa os atingir, ou nos atingir a todos. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um diálogo do Senhor Jesus com judeus, contrários à sua mensagem, contrários ao seu ensinamento. O Senhor Jesus está sendo contraditado a todo momento e, ao mesmo tempo, Ele responde às indagações, os questionamentos, às acusações, e estabelece aqui de uma forma muito clara, não é? Torna clara aos nossos olhos a dificuldade daquelas pessoas que ali estavam com ele, dos judeus, fariseus, saduceus, escribas, de compreenderem a verdade do Evangelho, a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Nós vimos nos versículos anteriores, e aí justamente neles está aquele versículo tão famoso, tão conhecido: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falamos, e o próprio Senhor Jesus mostra que a liberdade é algo que pode ser real na vida do ser humano. E todos nós deveríamos ter esse sonho de liberdade. Liberdade do pecado, liberdade da condenação eterna, liberdade do juízo de Deus sobre a nossa vida, não é? Liberdade em hoje dizer: eu agora posso não pecar, não é? Eu agora posso servir a Deus com todas as forças do meu ser, do meu coração. E esse sonho de liberdade, ele se materializa na nossa vida
através do conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa liberdade, ela se materializa através de uma ação do próprio Senhor Jesus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta? Cristo. Quem produz a libertação é Cristo. Esse é um ponto muito interessante de ser observado, porque nós vivemos numa sociedade onde a ideia de revolução e de conquista de direitos tem sido assim muito apregoado, né? E quando na realidade, no que diz respeito ao evangelho, à salvação, ela não adianta nenhuma revolução. A gente não vai conquistar, nós não vamos conquistar a nossa liberdade espiritual. Foge a nossa competência, a nossa capacidade para isso. Essa liberdade, ela é presente de Deus para nós, é graça do Senhor na nossa vida. Então, a revolução, se existe alguma, é o ato de Deus ter se tornado homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e entregou-se na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Essa é a grande revolução na história da humanidade. Aquele que é a luz do mundo. Esse é o verdadeiro iluminismo, não é? Que lança a verdadeira luz sobre os homens, saltando aos nossos olhos a verdade de Deus, o nosso Criador. Essa liberdade, meus amados irmãos, e tudo isso o Senhor Jesus ensina aí nos versos anteriores, ela se materializa a partir do momento em que nós, que fomos alvos da graça de Deus, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, conseguimos perseverar até o fim, não é? A perseverança dos santos é uma realidade. Muitos são os obstáculos, muitas são as dificuldades da vida cristã, mas Deus tem nos abençoado. E é por conta disso também que nós a cada dia temos mais certeza e mais convicção de que nós somos verdadeiramente livres, porque Cristo nos libertou. Mas os judeus não tinham, aqueles que conversavam aqui com o Senhor Jesus, não tinham essa mesma concepção, não tinham essa mesma ideia. Talvez, e aí há uma semelhança deles muito grande com os nossos dias, talvez porque eles tivessem uma concepção de que todo judeu era filho de Deus. Eu diria que tem uma semelhança com os nossos dias, porque não é difícil você encontrar alguém dizendo assim, olha, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Essa é uma fala muito bonita, muito interessante, mas que não encontra respaldo na palavra de Deus. Essa é uma fala mentirosa. Essa é uma fala que não é verdadeira se você acredita nas Sagradas Escrituras da forma como ela chegou até nós, não é? Até os nossos dias. Esse próprio texto, inclusive, vai dizer que aqueles que estavam ali conversando, interpelando, interrogando o Senhor Jesus, não são filhos de Deus. Ora, se esses não são filhos de Deus, então nem todo mundo é filho de Deus, não é? Na realidade, o Senhor Jesus disse que eles são filhos do diabo, não é? A sua filiação, se é que assim a gente pode dizer, não é? Não encontra-se em Deus como sendo o seu Pai. Na realidade, todos nós somos criaturas de Deus, isso é verdade. Todos nós somos criados por Deus. E isto é a mais pura verdade. Agora, filho de Deus são aqueles que são chamados, não é? Pela fé, pela promessa. E aí eu já começo aqui, de certa forma, observando o ensinamento do Senhor Jesus nesse texto, porque ele vai falar e vai trazer à luz algumas características dos verdadeiros filhos de Deus. Porque como saber, não é? Pastor, agora o senhor colocou uma pulga atrás da minha orelha. Eu sempre ouvi dizer que todo mundo era filho de Deus. E o senhor está dizendo que não é. Exatamente, não, na realidade não sou eu. Quem afirma isso é a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor, não é? Versículo 44, só para deixar bem claro. Vós sois do diabo, que é o vosso... O que é que diz aí? Vós sois do diabo, que é o vosso
pai. Eles são filhos de quem? De Deus? O texto diz que eles são filhos do diabo. Então, se esses aqui são filhos do diabo, eu pergunto, veja, acompanha a minha lógica, todo mundo é filho de Deus? Não. Então, quem são os filhos de Deus? Quais as características que nós poderíamos destacar, não é? Dessa verdadeira filiação, não é? Eu vou até fazer uma conexão com o que a gente lê nos versículos anteriores. Quem são esses que foram verdadeiramente libertos? Que conheceram a verdade e por ela foram libertados ou libertos? Quem são esses? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Quais as características que nós podemos, ou quais as marcas que nós podemos carregar na nossa vida, que nos dá a certeza, a convicção de que nós somos filhos de Deus? Quais as marcas e as características que alguém pode carregar na sua vida, que quando nós olharmos para essa pessoa, nós vamos dizer assim, não, fulano é um filho de Deus. Meus amados irmãos, a primeira característica trata-se de fé. A gente cantou, né, sobre as promessas de Deus, eu acho que foi a última canção que nós cantamos. E na realidade, essa é uma verdade da qual nós não podemos jamais fugir e menosprezar. Se você abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, na realidade, os versículos um pouquinho antes, versículo 6, eu acho que começa essa sessão com o versículo 5, um pouquinho mais além do verso 7. Ali o apóstolo Paulo está tratando da verdadeira descendência de Abraão. Nós vamos ler ali que os descendentes de Abraão, eles são chamados pela fé. Está lá, explícito, Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Alguém achou e pode ler para a gente? Aí, fácil. Gálatas 3, 7. Quem lê para nós? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Muito bem. Veja, esse texto de Gálatas faz menção ao pacto que Deus fez com Abraão, a família da aliança sendo formada, e ela é chamada pela consanguinidade, ela é chamada pela descendência sanguínea, não, ela é reconhecida pela fé. Logo no iniciozinho do verso aí, que Fran leu, diz assim, pela fé, não é? E aí ele vai dizer, a justificação que se dá pela fé. Por que eu estou dizendo e enfatizando isso? Veja, vamos voltar para o texto. Naquela discussão que o Senhor Jesus está tendo com esses judeus, não é? Naquela interlocução que o Senhor Jesus está tendo com esses judeus, por várias vezes eles vão deixar assim explícito e claro que eles estão certos, que eles estão com a razão, porque eles são filhos de Abraão. Veja aí o verso 37, um pouquinho até antes do que a gente leu, não é? Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Porque eles já tinham dito que era filho de Abraão. Verso 39, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Não é? Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eles estão dando a famosa carteirada, né? Você sabe de quem eu sou filho? Nós somos salvos, nós somos corretos, nós somos filhos de Deus, nós estamos no caminho correto, por quê? Porque nós somos descendentes de Abraão. Só que a palavra de Deus diz que os verdadeiros descendentes de Abraão não são descendentes consanguíneos, são descendentes pela fé. Então, meus amados irmãos, uma das grandes características do verdadeiro Filho de Deus, uma marca que o verdadeiro Filho de Deus carrega consigo, é que ele é filho da promessa. Ele é filho da promessa, significa dizer que ele foi alvo da graça de Deus, significa dizer que ele crê em Deus, como Abraão creu. Nesse texto de Gálatas, que a Fran leu, vai dizer lá, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O que foi que Abraão fez? Obedeceu a Deus. Pega o teu filho, leva para o monte, sacrifica o teu filho. O que foi que Abraão fez? Acreditou em Deus.
A fé presente. Quando o filho pergunta, pai, onde está o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá. O que é isso, senão uma expressão que mostra a fé de alguém que consegue enxergar algo que ainda não aconteceu. Porque a fé passa por isso. São certezas, são convicções que existem no nosso coração. Por exemplo, meus amados irmãos, o Senhor Jesus voltou para buscar a sua igreja? Não. O Senhor Jesus veio ao mundo mais uma vez? Não. Nós já estamos morando no céu? Não. Mas eu creio que isso vai ser uma realidade. Então, pelos olhos da fé, eu enxergo essa realidade na minha vida. Pelos olhos da fé, eu até consigo imaginar, pensar, projetar, não é? As mansões celestiais, as ruas de ouro, um cântico contínuo de louvor e de adoração ao nome do Senhor, uma alegria perene na nossa vida. Quem é capaz de enxergar e de perceber isso? Aquele que é filho de Abraão pela fé, aquele que crê como Abraão creu, aquele que acredita, aquele que é filho da promessa, aquele que acredita nas promessas do Senhor Jesus. E a grande promessa, meus amados irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus, é a promessa da nossa salvação. Muitas vezes nós nos distraímos muito com as coisas desse mundo, né? Hoje, nessa teologia meio que da prosperidade, ou nesse mundo gospel que nós estamos inseridos, quando se fala de promessa, fala muito de bênçãos materiais, de coisas relacionadas a essa vida. Eu não duvido que Deus possa nos abençoar com bens materiais, a palavra de Deus também nos ensina isso, mas quando nós falamos de promessa, de fé, muito maior do que qualquer coisa material nesta vida, é a realidade espiritual, é a realidade da salvação, é a certeza de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Pela adoção, não filhos, não é? Como Cristo Jesus foi gerado pelo próprio Deus, mas pela adoção, nós somos também filhos de Deus hoje. Quem são os filhos do Senhor? Quem são os filhos de Deus? Quem são aqueles que podem ser contados dentre os filhos de Deus? Aqueles que foram alcançados pela promessa, aqueles que são filhos da graça de Deus. E todo aquele que é atingido pela promessa, todo aquele que é atingido pela graça, recebe, meus amados irmãos, uma nova vida. Recebe, meus amados irmãos, uma nova realidade se faz presente na nossa existência. O texto aqui vai tratar, falando inclusive o Senhor Jesus falando de Satanás, porque, veja, eles dão uma carteirada, não, nós somos filhos de Abraão, não é? Disse-lhe Jesus, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não fazem o que Abraão fez? Por que vocês não mostram as obras? Veja, meus amados irmãos, olha que coisa impressionante, não é? Essa tensão entre fé e obras. Isso é algo fantástico que nós aprendemos da palavra de Deus. Gálatas, lá no capítulo 3, o texto que eu citei, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado pela justiça. Nesse mesmo versículo 7, diz que a justificação é pela fé. Mas Abraão teve uma vida operosa na presença de Deus. A sua fé, ela está ligada às obras. Porque, e nós aprendemos isso com a palavra de Deus também, não existe fé se não existirem boas obras. É por isso que o Senhor Jesus indaga aqueles homens, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Abraão, cadê as obras? Cadê as obras? Porque vocês não andam como Abraão andava por fé? Porque vocês não andam como Abraão andava, disposto a abrir mão de tudo para obedecer a Deus? Na realidade, vocês são filhos de quem? O Senhor Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Por quê? E aí ele cita aqui duas, não qualidades, mas defeitos, que caracterizam Satanás, que caracterizam o diabo. E que são pistas, porque pelos frutos nós conhecemos o tipo da árvore, concorda comigo? São pistas que vão dizer de quem de fato nós somos filhos. Veja aí, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não praticam as obras de Abraão, né? Vocês agora procuram matar-me. Eles queriam matar Jesus. Várias e várias vezes eles queriam matar Jesus.
Se você tem dúvida disso, por exemplo, avance um pouquinho aí para o verso 59, desse mesmo capítulo. Depois que o Senhor Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí foi a gota d'água naquela discussão, interlocução que eles estavam tendo, né? O Senhor Jesus usou a expressão do nome de Deus, que o próprio Deus usa lá para Moisés. O Senhor Jesus se coloca como maior do que Abraão. Isso para o judeu era algo terrível. O que é que eles fazem no verso 39? Pegaram em pedras para matar ele, para atirar nele. Jesus precisou fugir. Jesus precisou se esconder. Não é a primeira vez que eles querem matar Jesus. Então o Senhor Jesus diz, vocês são filhos de Abraão, então por que vocês querem me matar? A mim que vos tenho falado a verdade, ou as verdades que eu ouvi da parte de Deus. Abraão procedeu assim? Não foi assim que Abraão procedeu. Veja, eu estou lendo o verso 40. Não foi assim que Abraão procedeu. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Se tem uma coisa que deixava, e que deixa até hoje um judeu israelita extremamente consternado, é chamá-lo de bastardo, a ideia de que ele não é descendência de Abraão. Até lembre-se de Sara, lembre-se de Ismael, de toda a confusão, do filho da escrava, do filho da promessa e tudo isso. Na cabeça deles, eles não compreendiam, esses aqui não compreendiam que os verdadeiros descendentes de Abraão são descendentes pela promessa e pela fé. Replicou-lhe Jesus, verso 42, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu destaco aqui uma segunda marca indelével na vida do verdadeiro servo de Deus. Ele ama a Deus. Ele não é apenas filho da promessa. Ele não é apenas herdeiro pela fé, mas ele ama a Deus. João, avance um pouquinho aí, o mesmo evangelho, capítulo 14. Porque assim, o amor, irmãos, é uma palavra bonita, né? Quantos poemas, quantas poesias, quantas músicas a respeito de amor. Mas o amor não é um verbo para ser apenas traduzido na beleza das poesias, é um verbo para ser traduzido na prática, no dia a dia, no cotidiano. E aí eu pergunto para os irmãos o que é que significa amar a Deus? O próprio Evangelho de João, capítulo 14, veja aí o verso 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. O que significa amar a Deus? Porque essa é uma característica do verdadeiro Filho de Deus. Está aqui descrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que ouve a palavra, aquele que obedece. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que a ideia de amor aqui não vai ser aquela ideia simplesmente da poesia, do romance, da filosofia, do mundo das ideias. Mas é o amor traduzido, refletido, respaldado pelas obras, porque a vida cristã se dá nesse plano, nessa realidade que nós estamos. E o amor a Deus, ele se torna uma verdade quando nós nos tornamos obedientes à sua palavra. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo àquelas pessoas. Vocês me escutam, mas vocês não obedecem à palavra de Deus, que Deus me revelou. Então, como vocês podem dizer que amam a Deus, se vocês não amam a palavra de Deus? Como vocês podem dizer que amam a Deus, se vocês não amam a verdade revelada de Deus? Veja, essa é uma réplica que o Senhor Jesus fez. Os irmãos percebem que eles estão aqui numa discussão. Há uma interlocução entre eles. Não, nós somos filhos de Abraão. O Senhor Jesus refuta, vocês são filhos de Abraão, então por que vocês não andam como Abraão andou? É a mesma coisa alguém dissesse, não, eu sou cristão, você é cristão, por que você não anda como Cristo andou? Então dizer que é cristão é muito fácil. Mas o verdadeiro cristão é aquele que anda como Cristo andou. Eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão, então por que você não anda como Abraão andou? É fácil dizer eu sou filho de Abraão, mas ande como Abraão andou, ande por fé, ande confiando em Deus, ande como alguém que foi gerado pela fé, acreditando nas promessas de Deus. Essa é uma marca
Uma característica do verdadeiro Filho de Deus, a outra é, ele ama a Deus. Se você ama a Deus, você pode ser contado entre aqueles que podem dizer assim, eu sou filho de Deus. Mas será que aqueles que não amam a Deus podem ser contados dentre aqueles que são chamados filhos de Deus? Será que aqueles que, por exemplo, dizem que sequer Deus existe, podem ser considerados filhos de Deus? Será que aqueles que não amam a Deus, em hipótese nenhuma, aqueles que vivem uma vida totalmente distante de Deus, contrária à sua palavra, aos seus ditames, aos seus ensinamentos, será que esses são filhos de Deus? Não, não são. Porque nem todos são filhos de Deus. Apenas aqueles que foram tocados pelo Evangelho, lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são filhos da promessa, aqueles que creram pela fé, fé que é dom de Deus, que nos é dada pelo próprio Deus, que tiveram a sua vida transformada, esses são filhos de Deus. E eles vão carregar consigo essa grande característica, a característica de amar a Deus. E o amor a Deus, meus amados irmãos, se reflete, ou se traduz, se reflete também combina com a ideia que eu quero expressar nas nossas ações, no nosso cotidiano, no dia a dia. No momento em que nós não agimos como Satanás. Satanás é um mentiroso quanto mais. O texto diz que ele é o pai da mentira. Está aí. Na realidade, no verso 44, o Senhor Jesus vai destacar essas duas características do diabo, né? Ele é mentiroso e ele é homicida. Não é? Ou seja, ele não anda na verdade e ele, se puder, ele mata, destrói, arrebenta com tudo. Existem homens que são assim, são homicidas. Se você quiser entender o conceito de homicida, leia as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. No nível que o Senhor Jesus coloca é um nível alto, mas é o nível da verdade. Aquele que, por exemplo, disse no seu coração que odeia fulano ou beltrano, na realidade ele já matou esse irmão no seu coração. Ele já se torna um assassino, ele já se torna um homicida. Um verdadeiro filho de Deus não age dessa forma, em hipótese nenhuma. Mas pastor, e os nossos inimigos? Mas pastor, e aqueles que querem tirar a nossa vida? Irmãos, chega um momento na nossa vida que nós vamos ter que decidir, ou a gente é de Cristo ou a gente não é de Cristo. Ou a gente segue a Cristo ou a gente não segue a Cristo. Será que existiu alguém que sofreu mais do que Cristo? Veja, o mundo que vivemos é um mundo de sofrimento. E quando eu digo o mundo que vivemos, estou dizendo esses dias, não. Sempre foi assim desde o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte passou a habitar entre nós, é sofrimento, irmãos. É doença, são pragas, não é? Vírus mortais, guerra, violência, estupro, filhos contra pai, pai contra os seus filhos. Tudo o que não presta, todo tipo de bagaceira possível e imaginável existe no mundo desde que o pecado passou a ser uma realidade na existência humana. Não é diferente nos nossos dias. Não é diferente. Obviamente que existem momentos onde nós enfrentamos mais problemas, onde nós sofremos mais. Existem outros que nós temos um refresco, vamos dizer assim. Mas quem não sofre, meus amados irmãos? E todas as vezes que eu passo por algum tipo de sofrimento, na mesma hora eu penso naquilo que Cristo sofreu, naquilo que Cristo aguentou por nós. O sacrifício da cruz, a entrega, a humilhação daqueles homens. Ah, meus amados irmãos, eu lembro de um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, eu não sei se foi aqui em Pernambuco, aquela encenação da Nova Jerusalém, né? Eu não sei se foi lá ou foi em outro lugar, mas era uma encenação da Páscoa. E na hora que estavam batendo num ator lá que interpretava Jesus, entra um cara com capacete no palco lá e vai batendo nos bandidos para proteger Nosso Senhor. Né? Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Rolou por um tempo aí na internet. Porque às vezes a vontade que a gente tem, só de imaginar a humilhação que o Senhor Jesus sofreu. Veja, irmãos, com sede. Me deu de beber, o que é que eles deram a ele?
vinagre. Não é? A humilhação da coroa de espinhos. Ah, tu não era o rei, está aqui a coroa de espinhos. Nós discutimos aqui, há uns anos atrás, aí, o sofrimento da morte, não é? Pela crucificação, sem respirar, todo o sofrimento, a humilhação terrível. Ele podia fazer tudo diferente, mas ele fez daquele jeito. E todas as vezes, irmãos, que eu sou perseguido por alguém, todas as vezes que eu estou nesse momento de sofrimento, eu tento levar a minha mente para Cristo, para tudo aquilo que ele sofreu. E sabe o que é que me chama muita atenção em todo aquele momento de sofrimento agudo e intenso do Senhor Jesus? É que uma das suas últimas falas para Deus, ele podia falar muita coisa. Imagina aí, você vai morrer amanhã, o que é que você tem para falar? O que é que você tem para falar para o seu filho? Para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para o seu esposo? Se nós soubéssemos, eu vou morrer amanhã, como é que nós gastaríamos a nossa palavra? O Senhor Jesus estava no final do final do final. Mas no final do final do final, ele ainda usa a sua palavra para dizer assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso é amor. Eu sei que o nível é alto. Eu sei que não é fácil. Mas é como eu falei, tem uma hora que você vai ter que decidir se você é cristão ou não. Cristão é quem segue e quer fazer isso. É quem entende que esse é o alvo, esse é o objetivo. É dizer para aqueles que nos perseguem: vocês estão perdoados. É orar pelos nossos inimigos. E olha, meus amados irmãos, quando nós temos essa... Não é a capacidade, porque capacidade todo mundo tem. Nós precisamos sair dessa ideia de capacidade para o fazer, para o executar. Quando nós exercemos o perdão na nossa vida, por exemplo, contra aqueles que nos perseguem, meus amados irmãos, isso traz uma força ao nosso coração, à nossa mente. Isso nos torna pessoas muito melhores. É um aperfeiçoamento impressionante, vale mais do que muita pós-graduação que tem por aí afora. Você ter a ação de perdoar as pessoas. Então, o verdadeiro Filho de Deus é alguém que ama a Deus. Mas amar a Deus se traduz na obediência. Amar a Deus se traduz em ser alguém da verdade. Meus amados irmãos, isso é o ponto, assim, um ponto que a gente precisa bater muito nessa tecla. Nós não somos da mentira. Nós não andamos enganando. Nós não andamos com conversa fiada. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Antes, aquele que mentia, não mente mais. Nós somos transformados. Na realidade, o pai da mentira é Satanás. Davi, desde novinho, e dentre algumas coisas que eu sempre gostei de ensinar aos meus filhos com muita ênfase, uma delas foi essa: não minta não, porque eu tenho dificuldade de lidar com isso. Eu acho que nós precisamos sempre falar a verdade e pagar o preço de falar a verdade. Vai ter momento que falar a verdade vai trazer prejuízo. Vai ter. Nem sempre o caminho da verdade é o caminho mais fácil. É o caminho mais simples. Às vezes é o caminho mais doloroso. Porque você vai ter que se expor. Você vai ter que enfrentar, não é? Uma situação adversa. E aí o Davi com as enganações, né, com as mentiras, coisas próprias de pecador, e ele não aprendeu isso com ninguém não, é do pecado mesmo. Desde a mais tenra idade a gente já vê isso, são os sinais. Aí eu dizia assim: olha, tu sabe quem é o pai da mentira? É Satanás. E ficava dizendo, né? E ele não estava levando muito aquilo, eu não sei se eu fiz certo não. Interrompe a gravação aí, André, para eu não ser processado, né? Aí eu disse: ó, deixa eu... Aí peguei assim o tablet, né? Aí digitei lá diabo e foto, né? Aí apareceu as desenhos, as caricaturas mais feias possíveis. Ó, tu vai continuar com mentira? Olha aqui, ó. Quem é o diabo? Eu sei que o diabo não é aquele. Na verdade, ele é muito mais bonitinho do que aquele ali. Se apresenta como um anjo de luz. Mas o meu objetivo era causar um impacto. Eu precisava mostrar a ele, como a gente hoje, infelizmente, vive numa geração da imagem,
onde as palavras cada vez mais têm menos força e a imagem tem mais força, na minha mente eu disse, eu preciso mostrar alguma coisa. Não é? Mesmo que ele não durma a noite todinha, tenha pesadelo a noite todinha, não tem problema não. Não tem problema não, faz parte. Desde que você entenda que aquilo é uma realidade. Jonathan Edwards pregou um sermão famoso, Pecadores na mão de um Deus irado, e boa parte do seu sermão foi falando do inferno, de Satanás, da condenação eterna. E ele já, numa idade avançada, leu. Esse sermão, ele, na verdade, foi um sermão lido. E a história conta que quando ele terminou de pregar esse sermão, muitas pessoas estavam abraçadas nas colunas da igreja com medo de ir para o inferno. Eu sempre pedi a Deus que todas as vezes que eu fosse pregar e fosse me referir ao inferno, Ele me desse a capacidade de falar de tal forma que as pessoas tivessem medo, não dormissem, ficassem angustiadas. Para que a gente entenda que essa é uma realidade, e uma realidade triste e terrível, e nós não queremos essa realidade para a nossa vida. Satanás não é um personagemzinho para estar brincando, não. Ele destrói, ele arrebenta com tudo, juntamente com o pecado que já está no nosso coração. Quando nós abrimos brecha, meus amados irmãos, para o inimigo nas nossas vidas, nós estamos trazendo destruição, destruição para a nossa mente, destruição para o nosso coração, destruição para o nosso lar. Nós não podemos abrir essas brechas. E a mentira é uma brecha terrível que nós abrimos na nossa vida. Porque Satanás é o pai da mentira, tudo nele é falso. Ele não criou nada, ele não é dono de nada, ele é usurpador por excelência, tudo ele diz que é dele e ele não tem nada. E se ele puder bagunçar, ele vai bagunçar. Então quem é o Filho de Deus? Aquele que anda na mentira? É isso que é amar a Deus? É isso que é obedecer a Deus? É você viver uma vida falsa, mentirosa, enganosa? Eu não estou dizendo que a gente não minta, nós mentimos. Em algum momento da nossa vida nós vamos pecar, nós vamos escorregar, mas nós não vamos viver na mentira e ter isso como uma prática, uma marca do nosso caráter. Tem gente que é conhecida por ser mentirosa. Tem gente que tem essa marca. Quando você já fulano falou, diminui 80%. Pode diminuir 80%. Tem gente que a gente vai diminuir 50%, diminui 30%. Tem gente que é tão terrível que você não sabe nem se tem 1% de verdade naquilo que fala. Amar a Deus é andar na verdade. Amar a Deus é amar o próximo. Vocês acham que o homicida ama o próximo? Está lá, meus amados irmãos, na lei de Deus maior, nos 10 mandamentos, na espinha dorsal da lei moral de Deus. Não assassinarás. Dentre outras verdades, dentre outros mandamentos. Tanto é que o Senhor Jesus resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus é traduzido na prática nas nossas vidas. E eu fecho a minha fala nessa manhã, chamando a sua atenção para uma outra característica, de certa forma eu já falei um pouco, mas preciso enfatizar um pouco mais, que está aí no verso 47. Quem é de Deus, os verdadeiros filhos, ouve as palavras de Deus. A primeira marca do verdadeiro filho de Deus é filho da promessa, da graça. Ele é descendente de Abraão pela fé. A segunda marca é alguém que ama a Deus. E amar a Deus é andar na verdade. Amar a Deus é amar ao próximo. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. E aí, justamente, em obediência à sua palavra, nós chegamos a essa terceira marca que é também fundamental. Descrita aí no verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Está lá você batendo na tecla, está lá você pregando a verdade, está lá você falando da palavra de Deus, está lá você abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia, mostrando na palavra de Deus. E o coração endurecido. E a pessoa não quer ouvir aquilo.
E a pessoa não consegue perceber e discernir aquelas verdades, por quê? Porque ainda não é nascido de Deus. Interessante que ele está falando aqui para judeus, escribas, homens da lei. Quando eu digo homens da lei, eu estou falando de homens que conheciam o Código Penal, de processo penal, o Código Civil, a Constituição de Israel. Não, estou falando de homens que conheciam a lei de Deus, mas conheciam superficialmente. Superficialmente. Obviamente, meus amados irmãos, que eu já preguei várias vezes isso aqui, na minha mente fica, e está muito claro, que a aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção de Deus é para mim e para minha família. Mas a salvação, ela se processa no âmbito também individual. Ah, mas eu nasci no lar evangélico. Ah, meu pai é um homem muito crente. Minha mãe é uma mulher muito crente. Beleza. Talvez você esteja repetindo aquilo que eles estão falando. Ah, eu sou filho de Abraão. Abraão foi um homem muito crente. Isso não é garantia para que você seja contado dentre os filhos de Deus, se você também não tiver a sua vida transformada. Então José disse para mim, não, pastor, eu tenho vários tios, avós que são pastores, minha mãe é mulher crente, meu pai é presbítero, meu avô, minha avó, né? Eduardo vai dizer também, meu pai, Davi, meu filho, Vitória, não, meu pai é pastor. Se você não entregar a sua vida a Cristo, José, se você não entregar a sua vida a Cristo, Vitória, se nós não formos da verdade ou verdadeiramente transformados pela mensagem do Evangelho, se nós não nascermos de novo, nós não seremos contados dentre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Então nós precisamos orar para que Deus faça a obra individualmente, no coração e na mente de cada pessoa. Nós vamos ensinando, nós vamos falando. Infelizmente, enquanto Deus não tocar naquela vida, naquele coração, ele vai ouvir a palavra, mas não vai dar ouvidos àquela palavra. Os irmãos compreendem? Está aqui no verso 47. Quem é de Deus ouve. Dá ouvido. O ouvir aqui é muito mais do que esse efeito da física sonoro. Eu ouvi. Não é esse efeito de entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Não é? Quantas e quantas vezes nós pais falamos com os nossos filhos? Entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Tem uns meninos que eles têm umas técnicas já de olhar para você e parece que não está processando nada, não é? Trabalhou na mente. Já eu estou até ouvindo o som, mas não estou discernindo absolutamente nada. O ouvir aqui é um ouvir que vai trazer discernimento, compreensão plena do que é a verdade. Ouve as palavras de Deus. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. O Senhor Jesus estava falando a verdade, o Senhor Jesus estava pregando para aqueles homens. O Senhor Jesus estava confrontando aqueles homens, mas eles não conseguiam compreender porque eles não eram filhos de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus ouve a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus, tem discernimento sobre a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus como sendo verdade na sua vida. Você pode pensar na sua vida, no antes e depois da conversão. Não tem o lance do antes e depois do regime? Pense no antes e depois da conversão. Antes da conversão você ouviu um monte de coisa, mas você não tinha o discernimento que você tem hoje. Concorda comigo? Se você tem o discernimento hoje, graças a Deus, seja bem-vindo. Você é um filho de Deus, salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, justificado pela fé. Mas se você ainda não compreende essas palavras ainda não tocam profundamente o seu coração, ore a Deus e peça a Deus que através da ação do seu Santo Espírito, Ele possa modificar o seu coração, Ele possa modificar a sua vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Amém.